Boa tarde, vocês estão bem? Eu acredito que sim, certo? E hoje nós vamos mais uma aula de língua portuguesa, certo? E nós vamos estudar um conteúdo que está na página 46 do livro de vocês, livro 4. Página 46, livro 4, né, que já estamos no final ali dele. Conteúdo bastante fácil, uso do S, usos de SS. Aí nós temos também o uso do C, uso do C cedilha, uso do X e do CH. É esse conteúdo que nós vamos ver agora nesse capítulo. Bastante fácil, certo? Página 46. Vamos lá? Já vou compartilhar com vocês ali o livro para nós começarmos. Só um pouquinho. Bastante fácil o conteúdo, ok? Ortografia. Vamos estudar um pouquinho de ortografia, a escrita correta das palavras. Certo, gente? Eu já vou fazendo, vou explicando e vou fazendo os exercícios junto com vocês, tá? Porque são poucos exercícios para cada um dos exemplos que são citados ali. Mas você já sabe, mas vale lembrar que a ortografia das palavras em língua portuguesa não depende de uma convenção puramente sonora. Muitas vezes, apenas a origem das palavras é capaz de explicar o emprego correto de certas letras. Uma boa dica para aprender, portanto, é cultivar os hábitos de ler e de escrever, além de consultar com regularidade o dicionário. A melhor forma para vocês saberem escrever corretamente as palavras é lendo, escrevendo essas palavras, e quando não souber, quando tiverem dúvidas, procurem, pesquisem em um dicionário para que vocês saibam exatamente como se escreve cada palavrinha. E dessa forma ali você não vai precisar das regras, você vai lembrar que aquela palavra ali é escrita com S, é escrita com SS, CH, X, certo? Aqui nós temos alguns exemplos, né? S, atente ao som dessas palavras aqui. Elas são escritas com S e elas vão ter som de, aqui escritas com S, som de S, e aqui som de Z. Olha só, serra, S, não é? Asas, escreve com S, mas tem som de Z, asas, correto? Plantação, da impressão que ela se escreve com S. Asiático, Z, né? Olha só, o S com som de Z. Iracema, S. Esôfago, olha o S com som de Z. E aqui, passava, dois S, mas pronunciamos o som de apenas um. E isenção, com S, e se tem o som de Z. Como nós vamos saber isso, não é, gente? Apenas a principal forma de se aprender a ler e escrever corretamente é lendo as palavras, escrevendo as palavras, prestando atenção sempre. E se você tiver dúvida, procure um dicionário. As letras S, C e C cedilha e o dígrafo SS, são duas letras com o som de apenas uma, isso aqui nós já estudamos. Elas podem representar em diferentes palavras o mesmo fonema. A S. E a letra S pode representar ainda, em alguns casos, o fonema Z, S com som de Z, igual essas palavrinhas aqui que nós acabamos de ler. Em língua portuguesa, não existem regras para todas as palavras, mas pode ser enumeradas algumas situações que orientam, não quer dizer que é uma regra específica para cada uma dessas palavrinhas escritas, né, com S ou com SS ou com qualquer outra letrinha ali, não tem uma regra específica, ou seja, mas temos ali uma orientação para vocês.
saberem a grafia dessas palavras. Neste capítulo, nós veremos S, SS, C, C cedilha, X e CH. Primeiro, nós vamos ver ali S. Usa-se S nas palavras geradas a partir de verbos terminados em NDER e NDIR. Então, vocês vão lembrar, utilizo S quando a palavra terminar em NDER e NDIR. Olha o exemplo. Compreender, e aí eu vou, para escrever o substantivo, compreensão. Aí sim eu escrevo com S, porque o verbo terminou em NDER. Agora aqui, expandir, olha a terminação, NDIR, vou passar para substantivo, fica expansão, com S, correto? Porque os verbos, aí você vai lembrar, expansão vem do verbo expandir, compreensão vem do verbo compreender, correto? Então, eles têm essas terminações aqui, então a palavra será escrita com S. Nas palavras derivadas dos verbos terminados em ergir e ertir, olha ali, imergir, imersão, substantivo. O verbo imergir é imersão, substantivo. Divertir, diversão, correto? Olhem a terminação e ali, ao passar esses verbos para substantivo, eles são escritos com S. Nas formas derivadas dos verbos terminados em pelir, pelir, expelir, expulsão, repelir, repulsão. Olha só, temos os verbos terminados em pelir, expelir e repelir, os substantivos deles serão escritos com S. Expulsão e repulsão. Agora, nas terminações em-se, oso e osa, formadoras de adjetivos, que é característica ou qualidade, nos casos das terminações oso e osa, o S tem som de Z. Olha só, cearense, aqui termina em ense, adjetivo que indica que é natural do Ceará. Cearense, final ense. Olha aqui, quando termina em ense. Charmoso, olha ali o oso, né? O S com som de Z. Então, temos a terminação oso, osa, né? Seguidos ou não de S. Ali o S tem som de Z. Aquosa, adjetivo que indica substância feita à base de água ou similar a ela. Então, vocês vão lembrar terminações em ense, oso e osa. Escrevem-se com S. Nas terminações es, com acento circunflexo, exa e isa, palavras que indicam nacionalidade, procedência, título de nobreza, profissão ou atividade, representando o som Z. Olha só. Então, vocês vão lembrar de tudo isso nas terminações es, esa e isa, se elas significarem nacionalidade, procedência, título de nobreza, profissão ou alguma atividade, né? Vocês vão escrever com S e literal som de Z. Burguês, burguesa, S, esa. Francês, francesa. Sacerdote, sacerdotisa, isa, olha aqui. Freguês, freguesa, ok? Então, vocês vão lembrar que es, esa e isa, tendo essas significações aqui, sempre com S, com som de Z, ok? Agora, vamos a essa outra parte. Página, deixa eu só lembrar qual página aqui. 47. Então, nós temos ali, em formas dos verbos por e querer, e seus derivados, representando o fonema Z. Escreve-se com S, mas representa Z. Exemplo, por. Puseste, pusemos e puseram. Ali as conjugações dos verbos, ok? Então, nós temos ali a conjugação do verbo por, e nós temos que, né, dependendo do tempo verbal e do modo verbal que ele é conjugado, nós vamos usar S com som de Z. Querer, a mesma coisa.
quiseste, quisemos, quiseram. Eu quis, tu quiseste, ele quis. Nós quisemos, certo? Ok, gente? Após ditongo, representando o fonema Z. O que é o ditongo? É duas vogais que elas ficam na mesma sílaba, certo? Na hora de separar a sílaba, essas duas vogais vão ficar na mesma sílaba. Ali, só para vocês lembrarem. Coisa, olha aqui, separo a sílaba em coi, depois za. Observe que aqui tem o ditongo e depois tem som de Z, ok? Lousa, ditongo aqui, ou, né, lou, e S, za, com som de Z. Ausência, ao, ditongo, zência. Maisena, mai, aqui temos um ditongo também, zena. Observem que essas palavrinhas todas antes vêm de tongo e depois ela é escrita com S com som de Z. Você deve ter notado que quando aparece no meio da palavra e entre vogais, no meio da palavra e entre vogais, olha ali, que vogais, o S tem sempre o som de Z. No meio da palavra e entre vogais, o S tem sempre o som de Z. Curioso, mesa, aposento, ingleses, desejar, desapareceram, ok? Já quando aparece no início da palavra ou no meio, precedido de consoante, o S tem som S, certo? O S tem som de S, pelo menos ali, né, gente? Senhor, serra, dimensão, valsa, perverso. Então, olha, se vocês lembrarem, né, quando aparece no meio de a palavra, quando aparece no início da palavra ou no meio da palavra precedido de consoante. Observe que todos têm consoante, ó. Aqui está no início da palavra e aqui tem uma consoante, N. Aqui tem a consoante L e aqui tem a consoante R, ok? Então, olha, retorne ao texto e retire 5 palavras em que a letra S seja empregada com som de S. Podem copiar ali. Tem o texto lá de início do capítulo. Então, nós temos ali espada. Espada tem som de S. Senhor, início de palavra, tem som de S. Salão. Intensa. Intensa, olha aqui a consoante antes. Santo, no início da palavra. E sonho, no início da palavra. Ok? Todas elas são escritas com S e tem som de S. 5 palavras em que a letra S seja empregada com som de Z, retirada desse texto ali também. Glorioso, oso, ausente, olha o ditongo aqui antes, ausente, apresentou, aqui ele está entre vogais, presentes, entre vogais também, presença, entre vogais, mesas, entre vogais, e presas, entre vogais. Então, se você vê, entre vogais tem som, S com som de Z. E aqui, antes de ditongo, ou depois de um ditongo, também tem som S com som de Z. Ok? Aí vamos ali agora. Uso do SS. Emprega-se SS sempre entre vogais para representar o som de um S apenas. É claro que nós não pronunciamos o som dos dois S, tá, gente? Mas tem palavras que são escritas com dois S ali, né, formando dígrafo, e ela tem o som de S. Exemplo, travesseiro. Observe que aqui tem duas vogais e aqui se escreve com dois S. Mas se você observar, aqui também ele está entre vogais. Mas já tem o S com som de Z, então não dá para seguir essa regra, né, ao pé da letra. Assombrado e ossos. Então, todas elas aqui são escritas com dois S's e tem apenas o som de um S. Nas palavras geradas a partir de verbos terminados em ceder, mitir, gredir, cutir, primir e meter. Olha os exemplos. Conceder, verbo terminado em ceder, concessão, dois S's.
Transmitir, mitir. Transmissão. Progredir, progressão. Repercutir, repercussão. Imprimir, impressão. Prometer, promessa. Certo? Então, vocês vão lembrar dessas terminações aqui dos verbos. Tendo essas terminações, quando vocês forem passar esses verbos para substantivos, eles serão escritos com 2 S's. Nas palavras derivadas e compostas, em que o primeiro elemento da formação termina com vogal e o segundo começa com S. Olha aqui, ultrassom. A e depois o S ali. Ultrassom. Aqui nós escrevemos dessa forma, com 2 S's, correto? Ultrassom. A última letra termina em A, a primeira começa com o S. Girassol, vogal e depois o S, 2 S's, então nós escrevemos girassol. Antessala, olha aqui, a vogal e depois o S, então nós escrevemos com 2 S's, antessala. Autossugestão, aqui eu tenho vogal e depois o S, então nós vamos escrever essa palavra com 2 S's. Autossugestão. Então, vocês sempre vão lembrar palavras compostas em que a primeira palavra termina com vogal e a segunda palavra começa com S, vai dobrar sempre dobra ali o S, certo? Escreve-se sempre com 2 S's. Agora, quando tem essa terminação íssimo ou íssima, né? Irritadíssimo, complicadíssimo, certo? Então, ali nós temos interessadíssima, fortíssimo. Então, quando tiver essa terminação íssimo, sempre se escreve com 2 S's, certo? Nos verbos conjugados no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Se eu cantasse, se tu cantasses, quando nós aprendemos a conjugar esses verbos, eu falei para vocês, é o único tempo verbal que se escreve com 2 S's, correto? É o pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Estivesse, comprasse, parasse, trabalhasse. Se eu estivesse, se tu estivesses, se ele estivesse, estivéssemos, estivesseis, estivessem. Então, ali se escreve com 2 S's. O único tempo verbal que nós escrevemos com 2 S's. Vamos para a página 48. Forme substantivos a partir dos verbos a seguir. Apreender, apreensão, 2 S's. Ou, desculpa, 1 S. Porque aqui nós terminamos em der. Omitir. Observem ali, mitir. Omissão, 2 S's. Reprimir. Imir. Repressão. Reprimir, repressão. Aí vocês vão lembrar da terminação dos verbos, ok? E suspender, suspensão, correto? Então, aqui, esses dois nós escrevemos com 1 S apenas. E esse aqui, reprimir, termina em imir e mitir, eles são escritos com 2 S's. Os demais não. Agora, vamos completar com S ou SS. Causa, za, som de Z, 2 vogais. Repulsivo, observem que aqui vem uma consoante, então 1 S. Opressão, aqui nós temos 2 vogais, mas é uma palavra que é escrita com 2 S's, porque quando é com 1 S apenas, geralmente tem o som de Z, correto? Impulso, aqui temos novamente uma consoante antes, por isso temos o S. Chinesa, aqui as terminações esa, oso, certo? Então, ali, chinesa, S. Retrocesso, 2 vogais, e essa palavra é escrita com 2 S's. Discussão, a mesma coisa, U e A, aqui são vogais, e a palavra é escrita com 2 S's. Remessa, é a mesma coisa dessa anterior. Mini saia, aqui já são palavras compostas. A primeira palavra termina em vogal, a segunda começa com S, então nós escrevemos com 2 S's. Carinhosa, aqui tem osa, né? O oso, osa e isa. Progresso,
Aqui no progresso temos duas vogais, no meio de duas vogais, mas a palavra é escrita com dois S, progresso, certo? Dois S, mas com o som de uma, e as demais, quando é escrita com um S só, geralmente tem o som de Z. E aqui, quisesse. Aqui nós temos a primeira, que está com duas vogais, na primeira tem som de Z, e no segundo, os dois S com som de S normal. Correto? Leia as palavras a seguir. Depois, circule aquelas que são pronunciadas com S e assinale com um retângulo aquelas que são pronunciadas com Z. Isso aqui é muito fácil, não é, gente? É só você observar a sonoridade das palavras. Pesadas, som de Z. Quadrado. Bolso, S. Círculo. Preso, som de Z. Quadrado. Ensolarado, S. Descansar, S. Séria, S. Pulso, S. Roseira, Z. Som de Z. Cela, S. Imensa, S. Aposento, S. Inconsolável, S. Despensa, S. Desejar, som de Z. Frase, som de Z. Grisalhos, som de Z também. Será, S. Famoso, Z. Soro, S. Insistir, S. Sereia, S. Usar, Z. Brasas, Z. Correto? Então, ali com o som de S, retângulo. Com o som de Z, não, peraí. Com som de S, assinale com um retângulo, e aquelas que são pronunciadas com som de Z, um quadrado. Circule as com som de S e retângulo com som de Z. Fácil, não é, gente? Agora responda, em que casos se escreve S e se pronuncia Z? O S é pronunciado com som de Z sempre que aparecer entre vogais, de acordo com o que nós acabamos de ver ali. Reescreva as palavras a seguir acrescentando um S ao que já existe. Aqui eu tenho a palavra aceso, acrescentando mais um S, acesso. Presa, acrescentando mais um S, pressa. Pose, acrescentando mais um S, posse. Asa, acrescentando mais um S, aça. Certo? Aceso, acesso. Presa, pressa. Pose, posse. Asa, aça. Correto? Agora complete a frase a seguir. Quando estão entre vogais, o S tem som de Z e o SS tem som de S. Correto? Quando estão entre vogais, o S tem som de Z e o SS tem som de S. Agora ali, nós temos uso do C. A letra C também pode representar o som S. Nesse caso, emprega-se C antes das vogais e I. Antes das vogais e I, em posição inicial ou no meio das palavras. Início das palavras ou meio das palavras. Olha aqui o exemplo. Ceia, célebres, cínico, céticos, social, acendeu. Correto? Então, ali, antes das vogais E e antes da vogal I, nós utilizamos o C com som de S. Depois do ditongo, olha só, depois do ditongo, palavras que são escritas com C têm som de S. Coice, foi-se, certo?
Aqui nós temos nas terminações ânsia e ência, distância, infância, abundância, paciência, excelência, ausência, correto? Então, sempre ali nas terminações ânsia e ência se escreve com C e tem som de S. Distância. Em palavras de origem africana ou indígena, cipó, cacique, piracema, araci. Aí vocês vão lembrar, palavras de origem africana ou de origem indígena, correto? Agora nós temos ali o uso do C cedilha. Usa-se C cedilha antes das vogais A, AN, O, ON e U. Então, vocês vão lembrar que utiliza-se o C cedilha antes de A, AN, O, ON, O, eu me confundi, gente, desculpa, e U, A, AN, O, ON, U, certo? Não pode ser usado antes das letras E da letra I, a C cedilha, certo? Traça, maçã, traição, maço, opções, açude. Observem ali que todas vêm antes dessas vogais aqui, A, O, U. Depois de ditongo, duas vogais na mesma sílaba, louça, feição, eleição. Nas palavras formadas a partir dos verbos ter e torcer, deter, detenção, obter, obtenção, manter, manutenção. Observem que aqui dos verbos tem que ter essa terminação ter e torcer. O verbo torcer, correto? Torção, C cedilha. Contorcer, contorção. Distorcer, distorção. Todos com C cedilha. Então, temos os verbos que têm a terminação ter e torcer, passando para substantivo, nós vamos usar C cedilha. Em substantivos terminados em são, C cedilha, quando formados de verbos que sofreram perda da terminação, R, exemplo, comparar, comparação, apresentar, apresentação. Em palavras de origem árabe, africana ou tupi, açúcar, muçulmano, caçula, araçá, paçoca. Nas terminações aça, aço e uça. Olha aí, aça, aço e uça. Couraça, golaço, amigaço, melaço, carapuça. Nós temos ali também em vocábulos constituídos nas terminações são, ança e ença. Exemplo, criação, fundição, situação, criança, mudança, lembrança, crença, doença, diferença. Agora, nós vamos reescrever palavras em que a letra C tem som de S. Alguns exemplos aqui. Complacente, você, palácio, emocionados, cercavam, especial, início. Palavras grafadas com C cedilha, aproximação, abraço, abraçoa, cabeça, graça, corações, emoções e intenção. Correto? Aí nós vamos agora a última parte ali, que é o uso do X e do CH. Na outra página, eu tenho ainda um tempo para explicar essa parte aqui. Uso do X e do CH. Regra geral para o uso do X. Se a palavra primitiva é escrita com X, a derivada também será escrita com X. Puxar, puxador. Puxa, puxa, repuxar. Certo? Alguns empregos comuns do X são depois do ditongo. Ditongo, duas vogais na mesma sílaba. Baixo, caixa, frouxo, queixa. Depois da sílaba em ou da vogal E, em posição inicial, no início da palavra. Enxame, enxugar, exceto, examinador e exagero. Depois da sílaba me, em posição inicial, ou seja, me vai vir no início da palavra depois o X. Mexerico, mexer, mexido, mexilhão. Em palavras de origem indígena africana ou que vieram diretamente do inglês, escritas originalmente com SH.
Exemplo ali, Chavante, Xingu, Xangô, Oxumaré, Xingar, Xerife, Xampu. Algumas alterações a essas regras são caucho, árvore nativa do Brasil, se escreve com CH, certo? Recauchutar, que nós temos também todos com ditongo, né, que deveria ser escrito com X, estão escritos com CH. Originado do caut... Gente, eu não estou conseguindo ver que palavra é essa. Caoutchouc, de origem, não sei como pronunciar, de origem francesa, tá, gente? Encher e seus derivados, enxova ou anchova. Mecha, mecha, né, que é de cabelo, de origem francesa, e os seus derivados. E a regra geral ali para o uso do CH, se a palavra primitiva é escrita com CH, a derivada também será escrita com CH. Cheio, enchente, encher, chá, chaleira. Correto? Temos a palavra original escrita com CH, a outra também será escrita com CH. Acho que dá tempo de nós corrigirmos esse exercício 7 aqui, né, completar as lacunas ali com C e C cedilha. Então, nós temos paçoca, C cedilha, porções, cedilha, negócio, C, anoitecer, C, malícia, C, aparição, C cedilha, açucarado, C cedilha, difícil, C, doçura, C cedilha, principalmente, C, maçã, C cedilha, maçarico, C cedilha, acontecimentos, C, fácil, C, vizinhança, C cedilha, atrações, C cedilha, resistência, C, nascença, C cedilha, maciço, C e C cedilha, maciço, licença, também, C e o C cedilha. Correto, gente? Acredito que vocês tenham conseguido copiar. Então, olha, a maneira mais fácil que eu acho para vocês lembrarem de tudo isso é copiando e lendo essas palavras, lembrando de como elas são escritas. Agora aqui, apresente palavras derivadas dos termos listados a seguir. Palavra primitiva, borracha, e uma derivada da palavra borracha. Temos como exemplo borracheiro, borracharia, borrachão, borrachudo, certo? De cachorro, cachorrada, cachorreiro, cachorrão, cachorrinho. Chamar, chamada, chamado, chamativo. Chorar, choradeira, choramingar, choramingo, chorão. E da palavra chuva, derivados, chuveiro, chuvarada, chuvisco, chuvoso. Exercício 9. Sobre o uso do X ou CH, complete as palavras da tabela a seguir. Feixe, X. Enxaqueca, X. Mexerica, X. Mexilhão, X. Ameixa, X. Mochileiro, X. Enxada, X. Mexido, X. Pichação, CH. Enchimento, CH. Flechada, CH, vem de flecha, né? Encaixe, X. Puxador, X. Faxineiro, X. Enxurrada, X. Engraxate, X. Enxame, X. Frouxo, X. Todas aqui com X. Certo, gente? Eu quase não tenho mais tempo, não dá tempo de continuarmos todas elas. Ok. Vocês têm tempo de copiar ali. Falta um pouquinho tempo para terminar a aula, mas ainda tenho esse tempinho para vocês terminarem. Podem copiar. Ok. Ok. O outro também já terminou, número 9? Correto, gente. Ok, Amanda.